Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Hora de falar com o José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Silvestre? Bom dia, Maria Tereza. Silvestre, bom, a gente vai repercutir os dados relativos ao desemprego. A taxa de desemprego no Brasil foi de 14,1% no trimestre de setembro a novembro do ano passado e atingiu já mais de 14 milhões de pessoas, como inclusive a gente já vinha falando há algumas semanas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e fazem parte da PNAD contínua do IBGE. A taxa foi a mais alta para esse trimestre desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Para a gente começar, como avaliar esse cenário e esses dados mostrados pelo IBGE? Bom, isso é uma tendência, né, que já vinha ocorrendo de aumento da taxa de desemprego. Muito embora essa taxa tenha tido uma ligeira queda em relação ao trimestre imediatamente anterior, eu acho que aí a gente tem que avaliar a partir da seguinte perspectiva. Você, tanto do ponto de vista dessa ligeira queda, quanto do um pequeno aumento da ocupação, né, isso se deve, eu diria, a dois fatores. Um, que é o fato de nós termos tido a flexibilização, né, das regras do isolamento social. Portanto, isso permitiu às pessoas voltarem, né, ou procurarem emprego, voltarem ao mercado de trabalho. E um outro dado que contribui para essa situação aí é o fato de você ter mais de 22%, cerca de 22% dos ocupados nesse período, mais de 3 milhões que voltaram ao mercado de trabalho, ter sido do comércio. Então tem um outro fator importante aí, que é a questão da sazonalidade, né? Nesse período do ano você tem uma tendência sempre de melhorar um pouco a questão do emprego e, sobretudo, pela inserção dos trabalhadores no setor do comércio, que costuma empregar muito nesse período aí, no final de ano, novembro, enfim, outubro, novembro, né? Então essas eu diria que são as duas razões básicas para esse comportamento do emprego mostrado aí pela PNAD contínua. Até porque, por mais que a gente não tenha efetivamente tido aquele Natal, houve, né? Realmente houve esse aquecimento efetivo do comércio no final do ano, as pessoas se encontraram, enfim, dentro de algumas possibilidades e algumas restrições, né? Eu acho que a prova acaba sendo isso, desse aquecimento nesse setor. Eu queria falar do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que também nesta quinta-feira informou que gerou mais de 142 mil vagas formais, foram criadas. Do jeito que a imprensa em geral, Silvestre, divulgou esse dado ontem, parecia uma coisa muito maravilhosa, né? Eu pelo menos tive essa impressão, inclusive destacando esse dado em separado nas manchetes. Só que a verdade é que as vagas perdidas no auge da pandemia, elas não foram recuperadas, né? Queria que você comentasse, trouxesse também esses dados aí pra gente. Então, são duas pesquisas diferentes, né? A PNAD é uma pesquisa domiciliar, amostral. O CAGED é um registro administrativo, né? Ou seja, as empresas informam atualmente, né, para o Ministério da Economia, antes era o Ministério do Trabalho, né? O CAGED também ele se limita ao mercado formal de trabalho, né? E também ao setor privado, né? Enquanto a PNAD é um dado, além de ser amostral, é todo o mercado de trabalho, ou seja, todos os tipos de inserções. Agora, é isso que você comentou, o CAGED, embora os dados tenham sido positivos, ele está muito aquém, por exemplo, dos resultados do mesmo período lá do ano passado. Então, assim, você teve, de fato, esse crescimento, esse número, esse saldo positivo do CAGED, tá certo? Uhum. E também isso reflete, em certa medida, né, essa dinâmica, ou melhor, essa flexibilização também
isolamento social, né? Então, assim, teve de fato o dado positivo, que seria até para comemorar, né? Mas é muito aquém digamos assim, da necessidade do ponto de vista de geração de emprego, né? Não vamos esquecer que você ainda tem cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas, sem considerar os desalentos e aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham parcialmente e gostariam de trabalhar mais horas. Isso dá uma população de aproximadamente, se você somar tudo isso, dá aproximadamente 30 milhões de pessoas. Então, a situação do mercado de trabalho brasileiro é uma situação muito crítica, que já vinha ruim, mas, como a gente já comentou aqui, enfim, isso é notório, foi acentuada pela pandemia. Ainda sobre o CAGED, eles divulgaram algumas tabelas falando sobre as regiões, né? As regiões que registraram mais contratações do que demissões no ano passado. Me chamou a atenção que a região Sudeste é uma que teve mais demissão do que contratação. Por outro lado, a região Sul tem um saldo, né? Um saldo positivo aí com relação... como que dá para a gente entender? Por que acontecem essas diferenças regionais? Então, as diferenças regionais dependem da dinâmica das economias das regiões e do próprio mercado de trabalho, né? Por exemplo, me parece que também o Nordeste teve um desempenho razoável do ponto de vista do CAGED, né? E aí, certamente, você tem também o efeito, sobretudo na região Nordeste, do auxílio emergencial, quer dizer, deve ter tido algum efeito, né, na economia, o que permitiu, por exemplo, a contratação de pessoas formais nesse período, né? Aí teria que olhar também do ponto de vista, Maria Tereza, dos setores, né? Quer dizer, você está dizendo que a região Sul teve um desempenho melhor do que a região Sudeste. Então, eu avalio que tem a ver com a própria dinâmica dos setores, né? E no caso do Nordeste, tem muito a ver com a questão do auxílio emergencial. Porque falando dos setores, traz exatamente isso. Por exemplo, a agropecuária, que inclusive é um setor que quase passou ao largo, né, da crise no ano passado, né, registrou um saldo positivo, a construção civil também aconteceu, e de fato os serviços que tiveram, e o comércio, de uma forma geral, embora com alguma recuperação, que tiveram essa queda. E aí você fala do sul do país, realmente, né, o mercado de couro, a própria criação de gado. Então, tem uma forte presença da agropecuária, né, enfim, do agronegócio, mas sobretudo da agropecuária. Então, isso, em parte, deve explicar esse comportamento do emprego a partir do CAGED na região sul. Tá certo. José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, muito obrigada, Silvestre. Um bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Maria Tereza. Para você também. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.